Convidando você para a estreia do Cileide Monsara Entrevista 2026. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha como é importante a gente ter uma abertura na rede social para poder entregar para você com transparência o que o político, o que o empresário vem fazendo em prol da sociedade e em prol das famílias amazonenses. E hoje, para a estreia do programa 2026, eu não poderia trazer uma pessoa diferente. Eu tenho que trazer uma pessoa que entrega, que faz, e não fica só falando de bate-papo, porque você já me conhece. Comigo, de cara comigo, tem que falar a verdade. E eu trouxe aqui para conversar com vocês alguém experiente, alguém que tem bagagem para falar e dizer, olha, eu fiz e faço. É ele, senador Eduardo Braga. Obrigada por ter aceito. Eu que agradeço a você, Cileide, agradeço aos telespectadores e a todos que vão participar conosco dessa nossa conversa. Eu vou começar falando do senhor, para que as pessoas, todo mundo sabe que é um senador Eduardo Braga, mas eu quero que nosso espectador, as pessoas que estão nos assistindo, nossos ouvintes, e também os nossos seguidores, que estão aqui no Amazonas, conheçam um pouquinho mais o senador. A história dele, ele vem como vereador já foi vereador, já foi deputado estadual, federal, prefeito, vice-prefeito, prefeito, governador. Vai passando aí mostrando para as pessoas, porque às vezes dizem, caiu de paraquedas. Não. Tem uma experiência vasta, 2 mandatos já consecutivos, já foi ministro de Minas e Energia e atualmente senador da República pelo 2º mandato. E, com certeza, vai para o 3º. Só faltou aí o fato de ter sido secretário de obras e líder do governo no governo Dilma e líder do MDB nos últimos 8 anos. Meu Deus, que currículo. E hoje nós vamos falar sobre tudo. Reforma tributária, Zona Franca. Então, você que está aí, fique atento, porque vai ser muito importante para você entender com detalhes, em uma linguagem bem simples, que vocês sabem, que eu gosto da coisa mais simples. E o senador vem didaticamente explicar o que foi a reforma tributária na nossa vida, o que impactou. Essa é a minha primeira pergunta para o senhor. Todo mundo mandou pergunta, mas essa foi a que mais falaram. Cileide, eu acho que a reforma tributária ela veio para dar resposta a algumas questões que eram do setor e do mundo corporativo, porque as empresas reclamavam muito do verdadeiro manicômio que era o sistema tributário brasileiro. Você imagina que nós tínhamos nada mais, nada menos do que 5.570 legislações de ISS no Brasil, uma para cada município. Nós tínhamos 27 legislações de ICMS, uma para cada estado do país. Nós tínhamos, obviamente, uma legislação para o IPI, outra legislação para o PIS e COFINS, e também para ITBI, para a questão de PTU e outras questões que estão também envolvidas na reforma tributária. Então, primeiro era o grande manicômio. De um lado, era o custo Brasil, e de outro lado, nós tínhamos problemas na exportação, porque o sistema de crédito não funcionava, as empresas exportavam, ficavam com créditos acumulados e não conseguiam receber dos estados. Os estados exportadores brigavam eternamente com o governo federal por causa da Lei Candir, e o governo federal não atendia às demandas da Lei Candir, ou seja, era um faz de conta permanente essa questão da legislação tributária no Brasil. Tanto é que praticamente a indústria da siderurgia brasileira está inviabilizada em função da competitividade com a Turquia, com a Índia e com a China. Então, de um lado, a questão empresarial, corporativa, que nós precisávamos destravar a economia. De outro lado, o consumidor. O consumidor não sabia o quanto ele pagava de imposto. Não tinha nem ideia. Porque o imposto era todo embutido. Então, você ia comprar o feijão, você não sabia quanto você estava pagando de imposto no feijão. Você ia comprar água, você não sabia quanto você está pagando de imposto na água. Era tudo por dentro, tudo escondido. E nós nunca sabíamos qual era o preço do produto e quanto nós estávamos pagando de imposto. Obviamente, isso
promoveu grandes injustiças tributárias no país. Isso falando na área de consumo. Portanto, transparência, segurança jurídica, eficiência, simplicidade, neutralidade da carga tributária, porque esse era um outro problema. O Brasil não sabia exatamente qual era o tamanho da carga tributária de alguns produtos. A gente sabia assim, qual é o tamanho da carga tributária sobre o consumo brasileiro? Aí tinha lá um estudo do IPEA, um estudo do IBGE que dizia, não, olha, a carga tributária de consumo é na ordem de 34% do que nós vendemos. Então, nós dizemos, bem, então quanto é que a gente vende no varejo brasileiro, quanto é que a gente vende no serviço, nós estimamos que do nosso PIB tanto de exportação disso ou daquilo. Ou Mas não seja, tinha um valor real e concreto. Não havia transparência. Portanto, agora, com a reforma tributária, nós simplificamos. Nós acabamos com 5 impostos. Nós acabamos com o IPI, à exceção da Zona Franca, que o IPI foi mantido, o PIS e COFINS, então esses 2 impostos, 3 impostos, na realidade, federais, deixam de existir e cria-se o CBS. Sim. E o ICMS e o ISS deixam de existir e passa a existir o IBS. Então, nós vamos ter um IVA dual, um único imposto chamado IVA, que ele é dual, onde ele está dividido de um lado em CBS, que é imposto federal, e de outro lado o IBS, que é imposto estadual. Agora, a partir deste ano, quando você começar a chegar na gôndola do supermercado, todo produto vai ter o preço do produto e o preço do IBS que você está pagando, que é o imposto estadual e municipal, e o preço do CBS que você vai estar pagando, que é o imposto federal. Você vai saber exatamente qual é o tamanho da carga tributária sobre aqueles produtos. A dona de casa que está nos assistindo agora, que deve estar perguntando, meu Deus, é tanta letra, é tanto isso, tanto aquilo, como é que eu vou... Aí o senhor disse que vai ver lá, o que vai impactar, por exemplo, na hora que eu for comprar a minha cesta básica, a minha botija de gás, que ela quer saber disso. E aí, senador, como é que é isso? O primeiro grande impacto que todos teremos é que nós teremos alíquota zero na cesta básica. Nós não vamos pagar imposto mais sobre alimentos. Então, a dona de casa agora acabou de dar um pulo. Do rabo do boi ao chifre do boi, tudo é isento. Eu brinco, do rabo do porco à orelha do porco, tudo é isento. O arroz é isento, o feijão é isento, o tambaqui é isento, o jaraqui é isento, a mandioca é isenta, a farinha é isenta, tudo que é nacional é isento. Agora, claro que atum, salmão, caviar, etc., não está na cesta básica. Francês, por exemplo. Perfume francês não está na cesta básica e vai ter que pagar imposto. Agora, a cesta básica é zero de imposto. No caso do gás, e não é só do gás, é do gás, energia elétrica, água e gás, energia e telefonia, você vai ter o cashback. O que isso significa? Quem é do CadÚnico e tem um celular igual ao seu, vamos fazer propaganda aqui do seu celular, um celular igual ao seu, quando receber a conta e ele for do CadÚnico, o que vai acontecer? Vai estar descontado na conta dele o que ele ia pagar de imposto se ele não fosse do CadÚnico. Entendi. Então ele vai receber... A pessoa tem uma noção do que vai fazer, do que a conta de luz, da mesma forma, a conta de luz, você vai receber a sua conta de luz, está lá o preço da energia e está lá o desconto que você vai ter porque você está recebendo o imposto de volta daquilo que estaria no preço da energia. Então você vai ter um abatimento. Na conta de água, da mesma forma. Que começa na realidade, ela começou agora, mas neste ano de 2026 só são obrigações acessórias. O que significa
obrigações acessórias. Agora, quando você emitir a nota fiscal, e toda ela é eletrônica, tem um campinho lá escrito obrigação acessória. Você vai declarar naquela obrigação acessória o que você iria pagar na nova regra de CBS e de IBS. Mas você não vai pagar nada. Você vai só colocar ali para uma coisa. Primeiro, para a gente ver se o sistema do split payment vai funcionar. Segundo, para que o governo federal e os governos estaduais e municipais possam dimensionar que tamanho será a receita na hora que nós vamos definir a alíquota de referência. Então, o que vai acontecer? A partir de 2027, o CBS, que é o imposto federal, passará a ser pleno e já na nova regra. O IBS, que é o imposto estadual, terá apenas 0,1% de cobrança na nova regra em 2027. Por que tão pouco? Porque há uma decisão do Supremo Tribunal Federal convalidada e transitada em julgado com relação à guerra fiscal. Você lembra a maledeta da guerra fiscal, que era uma brigalhada? Se o Amazonas dava desconto para isso, Goiás vinha e dava um desconto maior, Mato Grosso vinha e dava um desconto maior, São Paulo, que é o mais poderoso, dava um desconto maior do que todos e levava todo mundo para lá. O nome disso era guerra fiscal entre os estados, onde os poderosos sempre ficavam mais fortes e os mais fracos sempre ficavam mais fracos. Pois bem, isso acabou. A partir de 2032, é proibido, por lei, transitado em julgado, é crime você conceder benefício fiscal nos outros estados. Só quem vai poder conceder benefício fiscal é um estado, o Amazonas, na Zona Franca de Manaus. E eu quero falar sobre isso, senador, porque olha só, o senhor esclareceu para a dona de casa e eu quero que o senhor esclareça também para todo mundo, porque a reforma tributária ajudou na competitividade da Zona Franca até 2073. Isso foi um grande presente para o amazonense. Sem dúvida. Já tinha gente querendo ir embora para Paraná, para o Paraná também, né? Também. Paraguai, todos querendo ir embora. Alguns já foram até, como o caso da Pepsi Cola, que foi embora para lá. Mas o que sempre aconteceu é que nós, amazonenses, tínhamos muito medo, porque nós somos um estado exportador. Não é exportador para o exterior, nós somos exportador para fora do estado do Amazonas. Ou seja, o que nós produzimos é muito mais do que nós consumimos. Televisão, a gente produz muito mais do que consome. Então, essa televisão ela é exportada. Para onde? Para o resto do Brasil. E alguns vão para a Argentina, para o Mercosul, etc., e até mesmo para os países do Caribe. Pois bem, o amazonense, o governo do estado do Amazonas, a prefeitura de Manaus, os cidadãos, os empresários, todos tinham medo disso. Por quê? Porque se tirasse o imposto da origem, como é que nós iríamos manter o benefício fiscal da Zona Franca? Ninguém conseguia encontrar alternativas. Graças a Deus, nós conseguimos construir uma alternativa que manteve a competitividade da Zona Franca, mesmo com o imposto indo agora para o destino. O que significa um imposto ir para o destino? É que quando você compra um automóvel em São Paulo, você vai pagar imposto que vai ficar na cidade de São Paulo e no estado de São Paulo. Quando você compra um automóvel em Manaus, o imposto vai ficar 100% para a cidade de Manaus e para o estado do Amazonas. Se você compra uma caneta lá em Itacoatiara, o imposto vai ficar em Itacoatiara e no estado do Amazonas. Não vai mais acontecer o que acontecia, que parte do imposto ficava no destino e parte ficava na origem de quem fabricava os produtos. E essa era a equação, o binômio
que sustentava o polo industrial de Manaus e que sustentava o comércio da Zona Franca, porque o comércio da Zona Franca, Cileide, muita gente não sabe, mas a Zona Franca comercial, que é a Bemol, por exemplo, gera mais emprego até do que o polo industrial. Sim. O comércio aqui na cidade de Manaus eram 350 mil empregos diretos. A Zona Franca industrial gera 133, 134, 135 mil empregos diretos. Então, o varejo emprega mais gente. Mas só emprega mais gente porque tem uma renda per capita produzida por um PIB per capita, aonde a indústria tem um papel fundamental. Então, a Zona Franca industrial é fundamental para financiar todo esse bagulho aqui, senão o negócio vai desandar. Então, nós tivemos que encontrar uma equação, e essa equação foi estabelecida. Nós mantivemos o IPI dentro da Zona Franca de Manaus, nós mantivemos alguns benefícios de PIS, CONFINS, etc., que ficaram embutidos dentro do CBS e dentro do IBS, e somente a Zona Franca de Manaus terá condições de ter esses benefícios após 2033. Esses dados da empresa que estão vindo para cá, o senhor tem? Já na fila de espera? Tem. Porque a reforma tributária mexeu com o mundo todo. Então. E aí as pessoas ficam querendo vir para cá e ninguém quer mais sair. Eu, pelo menos, não quero mais sair daqui, que eu ia embora. Hoje, antes de vir para cá, Sim. eu estive inaugurando uma fábrica de colchões. Sim. E lá na fábrica de colchões estava o Omar, estavam Sim. outras pessoas. E aí, alguém da Suframa, questionado, disse: no ano de 2025, pós aprovação da emenda constitucional, que foi em 2023, da reforma tributária, nós aprovamos 170 novos projetos para a Zona Franca de Manaus. Então, 179 empresas 170 já. Novos projetos. Nossa, isso vai Agora, muito. Recentemente, eu até postei no meu Instagram, o jornal A Crítica publicou volume de investimento previsto para o polo industrial do Amazonas, de Manaus, em 2026. 13,9 bilhões de reais. Nossa. Sabe o que isso significa? Quase 3 bilhões de dólares de investimento. Há quanto tempo nós não vemos isso? Verdade. Manaus se transformou num canteiro de obras privadas, porque, lamentavelmente, obra do Estado a gente não vê, tá certo? Mas obras privadas, você vai... aonde eu fui hoje, lá para... Antigamente, a Vivenda Verde era só para ter chácara de veraneio. Hoje não é não, mais, lá, eu fui lá numa fábrica com 500 empregados. 500 empregados. Por quê? Porque não tem mais lugar nem no Distrito Industrial 1, nem no Distrito Industrial 2, nem no Distrito Industrial 3. Portanto, hoje, um problema que precisa ser resolvido urgentemente é que nós precisamos de um novo eixo viário para instalar o Distrito Industrial 4 da Zona Franca. Eu quero, inclusive, que o senhor tem muito empresário do comércio que está ouvindo dizer, mas é só para a indústria? Não. Aí eu quero que o senhor fale também, porque, olha só, que você que é empresário, que tem um comércio pequeno que seja, até uma venda de cosmético, você diz assim, poxa, mas essa reforma tributária é só para grandes empresas? Eu queria que o senhor falasse também, porque muitos empresários, eu vi o senhor sendo ovacionado, né, pelo comércio, pelos diretores do comércio. E eu queria que o senhor falasse o que vai impactar naquele que está hoje querendo abrir uma pequena empresa, se essa reforma tributária vai realmente alcançar. Cileide, a sua pergunta é muito boa, sabe por quê? Ao longo do tempo, como o nome Zona Franca ficou meio pejorativo, porque diziam assim, não, zona é lugar de coisa que não presta, Zona Franca é lugar de contrabando, Zona Franca é não sei o que tal. Aí inventaram um marketing, alguém genial inventou que tínhamos que mudar, tínhamos que chamar de Polo Industrial de Manaus, PIM. Sim. Então a Zona Franca deixou de ser Zona Franca e virou Polo Industrial de Manaus. E esqueceram
que nós também temos uma Zona Franca muito importante, que é a do comércio. Então, nós não podemos chamar a Zona Franca, né, só de polo industrial do comércio. Então, até mesmo os governantes meio que se esqueciam. Pô, mas tem benefício para o comércio. Tem benefício do IPI, tem benefício do PIS/COFINS, tem benefício disso, tem benefício daquilo. Quem compra de fora para dentro tem benefício. Se nós não tivéssemos resolvido esse problema, Cileide, só para você ter uma ideia, eu fiz recentemente, antes da gente fazer a regulamentação final, a gente fez um estudo aqui, em parceria com o Denis Mineve, com o Antônio Azevedo, da TV Lá, que eu chamo de Tunico, porque conheci, nós somos colegas desde moleque e tal. Então, o que acontece? Nós descobrimos, de cada 100 atividades, não é ticket, é de cada 100 atividades de compra, 40 está em plataforma eletrônica. Nós fomos, então, abrir a caixa preta para entender o que era esses 40%. Dos 40%, 50% era apenas a Shine, aquele que a gente ficou famoso chamando de Blauzinha e tal, não sei o quê, vendendo no estado do Amazonas. Aí a gente disse, bem, mas isso é só em Manaus? Vamos ver como é que está no interior. Aí nós descobrimos que o Mercado Livre estava com uma logística muito forte, entregando em Tefé, entregando em São Gabriel da Cachoeira, entregando em Tabatinga, entregando em Parintins, entregando em tudo quanto é lugar, e isso gerando desemprego. Porque o cara que está comprando pelo celular, ele não está comprando de uma loja aqui em Manaus. Não, ele compra fora. Ele está comprando fora. O grande marketplace que tem no Amazonas, que é aquele conjunto de fornecedores, é no site da Bemol. Então, nós tínhamos que fazer, na reforma tributária, uma legislação que desse ao lojista, ao varejista da Zona Franca de Manaus, competitividade contra as plataformas. Porque senão tu ia comprar tua geladeira pelo computador, tu ia comprar o teu fogão pelo computador, tu ia comprar tua cama pelo computador, tu ia comprar o teu sofá pelo computador. Porque depois da Covid passou a ser isso, tudo pela internet. E aí, Cileide, 350 mil manauaras perderiam o emprego. Concordo. Então, eu costumo dizer, olha, você pode até não gostar do Lula, você pode até pensar diferente do Lula, mas você não pode deixar de reconhecer que ele foi importante para salvar um emprego de milhares de amazonenses. E agora, na BR-319, que nós estamos nessa luta e eu tenho me dedicado... Lá, você já está pulando a minha pergunta. Eu só quero... Sabe por que eu estou falando da BR-319? Porque você fez uma pergunta que eu ia terminar com esse comentário. Saiu um estudo no final do ano passado de 2 órgãos. Um chama-se IBGE, Instituto Brasileiro de Pesquisas e tal. E o outro é daquele instituto dos sindicatos, o DIEESE, que fazem análise sobre custo de cesta básica. Sabe o que aconteceu no segundo semestre de 25? A nossa cesta básica ficou quase 10% mais barata. O preço do tomate caiu 34,5%. O preço do óleo de cozinha caiu 14%. O preço da manteiga caiu 11%. Vários artigos da cesta básica caíram. Por que caiu? Se nós nem produzimos isso. Porque a BR-319 está funcionando e diminuiu o custo do transporte. O senhor, inclusive, em uma fala sua, na nossa chamada, o senhor falou assim, eu não sou nem de direita nem de esquerda, eu sou senador do Amazonas. E isso foi muito forte quando o senhor falou isso. Isso resume o meu sentimento. Isso é muito forte. Isso resume o meu sentimento. Sabe por quê? Porque às vezes as pessoas ficam tão envolvidas com essa coisa de direita, de esquerda, de não sei o quê, que se esquece que a gente vive aonde a gente mora. Se a tua rua está esburacada, o teu problema vai ser o buraco da rua.
Se o UBS do teu bairro não funciona, a UBS do teu bairro vai ser um problema. Sim. Se a escola do teu bairro não funciona, os teus filhos vão ter problema na escola. Se o hospital que atende a tua região não funciona, isso vai passar a ser a tua prioridade. E tudo vai impactar na nossa vida. E a nossa economia depende da Zona Franca, depende da refinaria, depende do petróleo, depende do gás natural, depende de uma série de questões que fazem o Amazonas ter dinheiro para poder pagar o funcionalismo, para poder funcionar. Sem isso, nós teríamos virado porto de lenha. Sim. Então, o que eu tento dizer às pessoas é o seguinte: simplesmente fechem os olhos e reflitam. Os olerites. Agora, nesse começo de fevereiro, as pessoas começaram a receber o contra-cheque. 27,5% de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Poxa, eu queria fazer essa pergunta para o senhor, porque me mandaram. Mas faça a pergunta. Cileide, como é que é isso? Porque o senador conseguiu, para quem ganha até 5.000, ficar isento. Como é que foi? Porque isso aqui na economia, por exemplo, em casa, eu deixo de pagar, por exemplo, um funcionário chega aqui, poxa, eu não recebo 5, eu recebo 3 e alguma coisa. Aí ele ficava com raiva. Então. Né? Porque ele dizia, eu não recebo 5. E o mais grave de tudo isso, eu brinco muito e eu uso muito o nome das pessoas que trabalham comigo. Sim. Porque esses têm a obrigação de me tolerar. Agora ninguém declara mais impostos a partir de R$5.000. Não, declara, mas declara com zero. Mas com zero, mas não paga mais imposto. Não paga mais imposto. Zerou. Nossa. E não tem mais o desconto na fonte, porque o pior de tudo não era nem a declaração, é que você descontava na fonte antecipado. Eu pagando meu jornalista dizendo, não, tu não me paga 7.000, não, tu me paga 6.200. Não, mas paga 7. Mas quando chegava na hora de distribuir o dividendo da tua empresa, tu não pagava imposto. Então, não era justo eu chegar com o Bira, que trabalha comigo há 44 anos, e dizer pro Bira, quanto é que tu pagou de imposto esse mês? Aí o Bira, R$1.000 e tantos. E eu, fora da minha atividade do Senado, nas minhas empresas, receber meus dividendos e não pagar imposto. Então, o imposto de renda nesse país virou imposto sobre salário e não sobre renda. O que nós estamos fazendo é, aos poucos, porque ninguém pode mudar de uma vez o ponteiro, tá certo? Aos poucos começar a fazer com que o imposto de renda seja sobre renda e não sobre salário, tá certo? E que nós possamos, com isso, reduzir alíquotas, porque nós vamos ter quem ganha muito pagando alguma coisa de imposto. Então, quem ganha muito, quem ganha, vamos dizer, R$1 milhão de dividendo no final do ano, se ele pagar 10% de imposto, dá R$100 mil. Para ele, R$100 mil não vai... Talvez ele faça uma economia besta do que ele faria, tá certo? Mas para quem ganha 3 mil, 4 mil, 5 mil reais, 27,5% a mais na renda líquida faz uma grande diferença. Isso aí, senador, mexia até com o emocional das pessoas, porque ela dizia assim, eu ganho, mas não ganho, porque desconta na fonte. E o pior, nunca ninguém dizia o salário bruto. Quando você chegava com as pessoas e perguntava, quanto é que tu ganha? Ele te dava o salário líquido. Sim. Por quê? Porque era o que entrava no bolso dele. No bolso dele. Ele não dizia, mas se eu declarar e no final do ano eu tiver restituição, isso volta como restituição do imposto de renda. Sim. Isso é uma forma injusta de financiar o Estado. Eu digo Estado no lato sensu da palavra. Por quê? Porque você ficava pagando um imposto que você não devia durante 12 meses para você entregar a declaração de imposto de renda no mês de abril para receber a restituição em junho. São 18 meses, se você contar, em média 9 meses, com 15% de juros. Quanto isso significava de financiamento a custo zero para o governo? Então, tudo isso nós mudamos no Congresso Nacional, nós estamos mudando num diálogo com o governo federal
E nós precisamos falar a verdade, simplesmente a verdade. E uma linguagem bem popular, porque o nosso internauta, ele gosta dessa verdade nos pontos certinho. Agora, só um minutinho, nós vamos tomar água, porque eu tenho várias perguntas, várias coisas para falar, e eu sei que você está amando essa entrevista, porque se você recebe R$ 5.000 por mês, antigamente você declarava isso no imposto de renda, hoje você não declara, e vem sem o imposto, que é muito bom. Ai, amei, senador. Já vai. Todo realmente, mundo aqui já vai ficar essa feliz. é uma grande conquista, que o povo brasileiro teve. Foi preciso muita coragem do governo do presidente Lula. Isso é muito bom. Porque a renúncia fiscal foi muito grande. Sim. E nós tivemos que compensar essa renúncia fiscal. Tivemos que enfrentar e comprar brigas Sim. com as bets ilegais, com as fintechs ilegais, tivemos que aumentar imposto. E muita coragem, né? Porque não precisa coragem mesmo. Se você foi um lutador pela BR-319... Tem 30 anos que eu luto por ela. 30 anos o senhor luta, já perdeu o cabelo com isso, já foi para um lado, foi para o outro, lutando pela BR-319. E eu digo sempre, eu estive com o senhor lá naquele trecho onde estava a ponte caiu e que o senhor estava ali com o DENIT e tudo, eu vi a importância da BR, a importância do direito de vida das pessoas, porque as pessoas não entendem que eu posso pagar avião para ir para onde eu quiser, mas o ribeirinho, as pessoas que têm que trazer as coisas, e elas? Você só pensa em você? Não, você tem que pensar na população. E o senhor sempre pensou dessa forma, 30 anos lutando pela BR-319, e agora o senhor parece que está assim, parece que está chegando a hora. Eu estou nessa expectativa, né? Porque, afinal de contas, a gente tem vencido barreira por barreira, barreira por barreira, barreira por barreira. E até a Marina Silva enchendo o seu saco. A Marina talvez tenha ficado no tempo, né? Sim. E, enfim, a Marina não conhece a nossa realidade, nunca andou na BR-319, só vê por foto, e fotos que muitas vezes agora com a inteligência artificial você coloca o que você quiser nas fotos. Mas, enfim, mas o que eu quero dizer é que nós estamos avançando, a BR está trafegável, é óbvio que quando chove nos trechos que não tem asfalto, ela é escorregadia, então você tem que parar, principalmente se você estiver em carreta, em ônibus, e se você não tiver experiência em dirigir na BR-319, mesmo que você esteja numa picape 4x4, eu sugiro que você pare e espere a chuva passar, espere secar um pouco e você vai. Mas eu fiz a BR todinha de carro. Eu fiz em 12 horas, parando, fiz 4 paradas ao longo da BR, almocei no meio da estrada, no canteiro de obras lá e tal, e cheguei, 12 horas depois eu estava em Humaitá. Bem, eu estou muito convencido de que na segunda quinzena do mês de março, o presidente Lula virá ao Amazonas, primeiro para inaugurar as 2 pontes que caíram. A ponte do Rio Curuçá, né? A do Curuçá está pronta, e a do Altar-Mirim ficará pronta lá pelo dia 10 de março, ela estará pronta e o presidente deverá... Eu queria que mostrasse aí, gente. Eles estão mostrando. Né? O desafio, olha, é pedra, é barro, é balsa, é todo tipo de equipamento de engenharia. Nós agora, na Altar-Mirim, que era para ficar pronta em dezembro, nós tivemos um grande desafio de engenharia, porque quando nós fizemos o estudo de geologia, o estudo apontou numa direção, e quando nós fomos cravar as estacas, nós descobrimos outra coisa. Então tivemos que encontrar outras soluções de engenharia, mas já vencemos isso já ficou para trás. Ninguém pergunta essas coisas, só quer saber de fazer esses negócios de lacrar na internet. Só quer lacrar na internet. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não acredite nas fake news. Vá ver com seus olhos. Não custa nada você pegar o teu filho, tua esposa, vai dar uma volta na BR-319 no sábado, no domingo, vai conhecer o Careiro do Castanho, vai conhecer as maravilhas que tem ao longo da BR-319.
eu vou dizer para você, você vai se surpreender. Nós vamos estar com as 2 pontes prontas até a segunda quinzena do mês de março. O presidente Lula deverá dar a ordem de serviço na ponte do Igapoaçu, que é uma ponte enorme, de mais de 600 metros, que vai ser construída e vai acabar com a última travessia de balsa, além de Manaus para o Careio da Várzea. Tem uma lá no Acaba as pontes nisso aí? Com isso nós ficamos sem problemas de ponte, a não ser as de madeira, que a gente espera também no mês de abril ter licenciamento para substituí-las. As pontes de madeira... Pois é, porque é impressionante como às vezes as pessoas não pensam. Você falou na Marina, né? Sim. Eu já tive vários entreveros com a Marina e tal, mas ela me respeita porque ela sabe que quando eu fui governador, eu fui um dos caras mais progressistas na área ambiental, sem perseguir ninguém. Bem, eu dizendo para ela assim, Marina, me diz uma coisa, você é contra a gente fazer as pontes de aço e de concreto? Porque eu estudo, porque não sei o que. Eu digo, Marina, a cada 3 anos nós temos que derrubar centenas de árvores para poder consertar essas pontes. Há 20 anos tu estás fazendo derrubar madeira para poder consertar as pontes, Marina. É mais inteligente botar concreto do que derrubar a cada 3 anos não sei quantas árvores para poder consertar. É mais inteligente a gente asfaltar do que a gente ficar tirando milhões de metros cúbicos de terraplanagem para manter a estrada trafegável. Porque esse barro sai de algum lugar. Ele não sai do Espírito Santo, ele sai de algum lugar. É dado pelo Espírito Santo, mas sai de algum lugar. Mas é da natureza. Vem da natureza, que o Espírito Santo nos deu, mas sai de lá. Então, se o teu problema é o impacto ambiental, é óbvio que asfaltar vai reduzir o impacto ambiental. Agora, o que nós temos que ter é governança para não deixar depredar a floresta que está em pé. Além das emendas que o senhor mandou, o senhor também acrescentou mais nas emendas de outros. Para o interior também. O senhor, além de se importar com a capital, com o Amazonas, no interior, o senhor enviou mais de 68% das suas emendas parlamentares para o interior do Amazonas. E quase 70%. Quase 70%. E aí as pessoas ficam, não se importa. Como é? O interior, as pessoas dizem, vamos abandonar o interior porque não traz retorno, não traz isso, traz aquilo. Muita gente comenta dessa forma. Mas eles não conhecem. E os seus olhos estão voltados para o interior. Não, na realidade eu sou uma pessoa que conheço o meu estado. Eu tive a felicidade de, você leu a minha vida pública no início, de ter começado do começo. Eu comecei como vereador. Então, eu comecei andando na cidade de Manaus. Eu conheço a cidade de Manaus. E conheço os becos, conheço as ruas, conheço os bairros, enfim. E me orgulho muito de ter asfaltado boa parte da cidade de Manaus, seja como prefeito, seja como governador. Fiz os primeiros viadutos da cidade de Manaus, fiz o PROAMA, que acabou. Toda eleição, tinha a imagem de gente carregando lata d'água na cabeça e empurrando o carrinho de rolimã com babona de água. Acabou isso em Manaus, só que ninguém reconhece que acabou por causa do PROAMA. E tem um sujeito que teve a coragem de fazer o PROAMA. Esse sujeito chama-se Eduardo Braga. A mesma coragem que eu tive de fazer a ponte sobre o Rio Negro. Sim. Muitos diziam que eu ia ligar nada a coisa nenhuma. Está aí a realidade. Hoje nós temos uma região metropolitana. Hoje Manacapuru borbulha de efervescência. Lá em Novo Airão, se o governador tivesse terminado de asfaltar, de recuperar a estrada que eu deixei asfaltada, porque eu deixei ela sem nenhum buraco. É lindo de visitar. Mas não é só lindo. Ele tem um potencial turístico gigantesco. Gigantesco. A geração de emprego e renda é gigantesca em Novo Airão. Pois bem, o que eu estou tentando dizer é que
o potencial do interior do Amazonas é muito grande. Obviamente que o Amazonas tem 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Sim. E nem tudo que é bom para Parintins é bom para Tabatinga. Claro. Nem tudo que é bom para Erunepé é bom para Santa Isabel do Rio Negro. Sim. Então, é preciso conhecer o Estado, fazer um zoneamento agroeconômico, ecológico nesse Estado e fazer um planejamento. O Amazonas tem muitos potenciais. E o que eu busquei fazer ao longo desse tempo, seja como governador, seja como senador, foi dotar de infraestrutura e de condições para a vida melhorar. Eu fui fazer um levantamento dos governadores que passaram. Quem mais construiu, quem mais fez alguma coisa. Eu fiquei muito triste, é lamentável, eu não vou tocar no nome dele porque nossa audiência está muito grande. Uma pessoa não construiu um hospital em toda a sua gestão, em duas gestões. Não. É um absurdo. O senhor construiu não ter construído, hospital. Eu não estou dizendo nem hospital. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Você que mora na Cidade Nova, você sabe o que eu estou falando. Danilo Correia. Eu deixei o Danilo Correia com uma policlínica e um SPA funcionando totalmente equipado e em condições de dar tratamento digno à população da Cidade Nova. Visita o Danilo Correia hoje. Lamentável. Você não precisa construir, não. Mantém pelo menos o que existe. Eu construí uma policlínica e um SPA na colônia Antônio Aleixo, aonde estão as pessoas que têm hanseníase. Você tem ideia do que é a questão humanitária para isso? Muito bem. Vai visitar o Chateau Prévost, vai visitar a clínica de reabilitação que nós construímos lá e ver como é que está abandonada. Então, eu fico assim, me perguntando, poxa, será que só eu que fico indignado com tudo isso? Porque quando chega na hora da eleição, eu vejo as pessoas votando sem nada. Desinformação. Não é só desinformação, não. É o tal do cartão dos R$150. As pessoas não podem achar que a sua vida e a sua dignidade vale R$150 por mês. Sileide, concordo com você. Isso é indigno. Sabe por quê? Isso significa o preço de uma botija de gás. Sim. Eu ajudei a criar o Vale Gás. Sim. Sabe por quê? Indignado com isso. Uma botija de gás lá em Itamaraty custa R$170. O auxílio estadual não dá para comprar uma botija de gás. Lamentável, mas o senhor disse toda a verdade. Realmente nós temos que mudar todo o nosso conceito do que é realmente colocar alguém no poder e não fazer besteira mais. Até porque esse ano é um ano de eleição. Um passarinho me contou, voou aqui no meu ouvido e disse o seguinte, que o senhor está muito lá em Parintins e que pode sair aí uma estrada que pode ligar o Amazonas mais rápido do que a BR-319. Nós já estamos com 30... Eu já vou lá para Parintins. Nós estamos já com 30 quilômetros asfaltados dessa estrada. Sim. É um projeto de R$70 milhões, em parceria com o INCRA, dentro da Vila Amazônia. Nós dividimos Parintins em 2 polos, um polo na Vila Amazônia e o outro em Mocambo, Caburi e Monte Sinai, para que nós pudéssemos desenvolver emprego e renda para Parintins, além do festival. Todo mundo olha para Parintins como festival. Como festival. Só que quem vive em Parintins não vive os 3 meses. Só os 3 meses, não. Vive o ano inteiro. Ano inteiro. Sim. Então, nós precisamos ter infraestrutura e políticas públicas. Então, nós estamos asfaltando até a fronteira do estado do Pará, do porto da Vila Amazônia até a fronteira do estado do Pará, até o Marco Zero. Nós vamos chegar com asfalto aqui. Eu tenho conversado com o Helder e tenho conversado com os políticos do Pará para que eles do outro lado, porque se asfaltar pelo lado do Pará, a gente consegue interligar Vila Amazônia, sabe aonde? Na BR-163. A BR-163 é a BR que vai para Santarém, que vai para Miritituba e que vai para a 364, que leva você para o Brasil inteiro. Sim. Você tem uma dimensão para poder ir embora de carro. Só que tem uma outra questão que é o pano de fundo dessa estratégia. Juriti é a cidade onde a Alcoa está lá
com uma fábrica de beneficiamento de alumínio gigantesca. Nós queremos transformar Parintins no grande hub de serviço para atender a demanda de Juriti, concorrendo com Santarém. Mas por que isso? Porque é mais próximo de Parintins. Sim. E é descendo o rio. Descendo o rio você gasta menos, sim, mais fácil, mais rápido e você tem condições de chegar. E se nós tivermos essa estrada asfaltada, eu tenho uma ligação rodoviária com Juriti. Então, nós estamos construindo uma estrada que vai da beira do rio Amazonas, na comunidade Monte Sinai, e asfaltando até Caburi, e asfaltando até Mocambo, e abrindo para todas as 9 comunidades do lago uma alternativa para escoar os seus produtos pelo porto que nós estamos construindo em Monte Sinai. Então vamos falar de um porto também aqui já. Então, nós estamos mudando o perfil, e isso não é só em Taquatiara. Se você me pergunta, aliás, em Parintins, me pergunta de Taquatiara, nós estamos finalmente resgatando a comunidade do Engenho e Novo Remanso, que foram abandonados, que as estradas não são mais trafegáveis. Nós vamos entregar com emendas nossas, agora, neste verão, 100% asfaltado, da beira do rio Amazonas até lá dentro da comunidade do Engenho. Nossa, eu vou poder tirar todo o produto e trazer para a capital. Até porque, vai ser mais fácil para ele. Essa região é conhecida como a região do abacaxi. Sim. Só que ninguém está sabendo que os abacaxizais estão sendo reduzidos em 40%. Por quê? Porque eles não têm como escoar a produção, sim. Porque eles não têm incentivo para o fertilizante. O fertilizante está caro demais, eles não têm redução de ICMS, eles não têm nada, eles estão esquecidos. Aí, de novo, chega na hora da eleição, é o cartãozinho dos R$150 que vai resolver tudo. Vamos lá, senador. Não, mas deixa eu só dizer uma coisa para você que está me assistindo. Eu não sou perfeito não, tá? Eu tenho defeitos. A única coisa é que eu me incomodo e sou uma pessoa inquieta, como vocês já perceberam nessa entrevista. Eu sou hiperativo, enfim, e gosto de fazer as coisas. E é por isso que eu faço tanto. E é por isso que eu consigo, enfim, ter algumas pessoas que gostam muito de mim, exatamente porque eu consigo resolver os problemas. Mas longe de mim achar que eu sou perfeito. Eu sou um ser humano, cometo erros e tenho apenas uma virtude. Eu paro, reflito e mudo para melhor. Vamos só tocar em um assunto que as pessoas precisam saber, que nós falamos de Porto, mas eu queria que o senhor falar quando é que vai ter assinatura de ordem para o Porto de Manaus. Do novo Porto da Manaus Moderna? A licitação está concluída. Está todo mundo eufórico com isso. A licitação está concluída. Nós estamos aguardando agora, depois do Carnaval, a liberação de R$150 milhões para assinar o contrato e dar ordem de serviço. E eu espero que, na vinda do presidente Lula, na segunda quinzena de março, a gente já possa ir lá, lançar a pedra fundamental, com o canteiro de obra já funcionando, com a obra já em andamento. É o que nós estamos lutando e trabalhando para isso. Eu pensei que você ia me perguntar outra coisa sobre o Porto. Nós conseguimos resgatar uma questão que há anos não se resolvia, e agora nós resolvemos. Conte-me. O Amazonas recebe quantos cruzeiros por ano? Milhares, acho que não. De 22 a 26 cruzeiros por ano. Cruzeiros internacionais. Cruzeiros internacionais. 20 a 22. Entre 22 e 26 nós recebemos por ano. E não tem aonde ancorar. Não, e não tinha como ancorar no Porto de Parintins. Pois bem, nós conseguimos construir as boias, conseguimos fazer a ancoragem, conseguimos fazer, e agora vamos fazer o teste na pós-carnaval. Eu vou a Parintins agora, quinta-feira,
o reinício do ano escolar, mas eu quero mesmo ir a Parintins para fazer o teste já real, pegando um navio e atracando no porto, porque sabe o que isso significa, Cileide? Isso significa que cada navio desse tem 3.000 turistas ali dentro com dólar e euro no bolso. Sim. Você multiplica isso por 20, são 60 mil. Você já imaginou 60 mil turistas descendo em Parintins, que um pelo outro gaste $1.000 em Parintins? Sabe quanto isso significa no bolso da população? Pega $60 mil e multiplica por 5 e vê o que representa isso no bolso das pessoas. Agora, eles vão usar os triciclos, sim, eles vão comer nos restaurantes, eles vão visitar a casa dos artistas, eles vão se interessar em ir lá na Valéria para conhecer o ponto turístico da Valéria, e aí eles vão poder atravessar de lancha, pegar um micro-ônibus e ir até a Valéria no asfalto, porque está tudo asfaltado. Eu tenho que ir lá em Parintins, gente, que então, eu só fui em Parintins uma vez e não gostei. Ah, é? Mas não. Se você for comigo, você vai gostar. Sufocante, que eu não conheci nada. Eu conheço o interior do meu estado e conheço a capital como poucos. Eu falo demais. Eu teria que passar com o senhor assim, umas 3 horas para poder toda a população saber, né, do seu trabalho. É importantíssimo uma entrevista dessa, porque é transparência, né? Você vê a pessoa de verdade. Mas eu quero correr com as perguntas, porque já estão Eu vou fazer um pinga-fogo com você. Bom, vamos lá. Senador, me fale sobre as perseguições políticas. Como o senhor lida com isso? Entrego na mão de Deus e da justiça. O senhor tem em casa 4 mulheres. Eu sou governado pelas mulheres. Não tenho 4. Eu tenho 6, eu tenho 2 netas. Já tem mais. É só as netas. Então o senhor tem 6. Eu tenho 6 mulheres, e 2 netos. Eu tenho 2 netas e 2 netos. Mas vamos contar com as mulheres. Então mas as mulheres são 6 mulheres e somos 3 homens. Não, 3 homens. Porque os meus genros lá em casa, eles sabem que eles não têm direito a voto. Sim, porque tem uma mulher. E isso é bem interessante falar, porque o senhor tem o seu staff, quem trabalha com o senhor, são mais mulheres do que homens também. Como é que o senhor vê hoje, com toda essa visão que o senhor tem, experiências, inclusive empresariais com o trabalho de mulheres, e como político também contra as mulheres, como é que o senhor vê hoje a mulher no papel da política hoje? O pessoal está me alugando aqui no ponto, dizendo que o senhor está com a agenda, mas eu preciso dessas perguntas. Como é que o senhor vê essas mulheres? Eu vejo da seguinte forma, o papel da mulher na política depende muito da personalidade de cada uma das mulheres. Nós já tivemos mulher presidente do Brasil. Sim. Nós já tivemos mulher presidente do Brasil. Nós já chegamos a ter 3 ministras no Supremo Sim. Tribunal Federal. Hoje só temos uma. Nas empresas, tem muito CEO de empresas Sim. que são mulheres. Sim. As empresas aderiram muito mais hoje do que a política. Mas porque as mulheres optaram. Sim. Não vão gostar do que eu vou dizer, mas é fato. A mulher, via de regra, ela tem mais voto de homem do que de mulher. Sim, é verdade. Quando ela é candidata, que ela vai à rua pedir voto, porque a questão do voto é uma questão muito subjetiva. Sim. A razão pela qual você vota no Simão é algo que só você sabe. É muito pessoal. É muito parecido com uma questão mas não é da paixão. A questão da política não é a questão da confiança, do que passa. Não é só isso, não. Não é só isso, não. Não, porque tem a parte emocional que é muito mas o senhor não abstrata. O senhor várias vezes colocou no MDB mulheres para. Inclusive, a Fátima Pelagos esteve aqui. Muito minha amiga. Pois é, foi do MDB Mulher. Ela esteve aqui, um abraço para ela. Ela presidiu a MDB Mulher durante muitos anos. E o senhor sempre teve essa. Né, trouxe as mulheres para o MDB. Sandra é minha suplente. E não é minha suplente porque é minha esposa. É minha suplente porque é uma mulher
que, quando esteve no governo, prestou um grande serviço, Sim. é muito respeitada e é muito querida. Respeitadíssima, inclusive. E muito O senhor querida. sabia que às vezes eu tinha embate com o senhor, mas eu tinha uma relação de respeito com ela tão forte, porque ela sempre foi uma primeira-dama exemplar, muito classuda. Olha, dona Sandra, não puxa o seu saco, mas eu gosto muito do seu jeito. E foi uma senadora excelente. Vamos falar aqui, para finalizar, eu quero que o senhor fale, o senhor sendo reeleito senador, o que a população que está lhe ouvindo agora, com todo esse relato, toda essa transparência, o senhor ficou bem à vontade, falando de cara a cara com as pessoas, e de cara a cara comigo às vezes é meio... Sim, mas eu fiquei um pouco nervosa para lhe entrevistar. Como é que o senhor vai trazer esse retorno para a população? O que a população pode esperar do senhor, o senhor senador da República novamente? Porque o senhor tem entrada lá em Brasília, o senhor é muito respeitado. Eu sempre digo assim, o senhor não é temido em Brasília, o senhor é respeitado em Brasília. O senhor conhece as entranhas de Brasília, conhece tudo que tem ali, sabe onde buscar emenda, sabe onde trabalhar. O que as pessoas podem esperar desse próximo mandato seu como senador da República, senhor bem mais maduro, né, já com mais netos? Como é que vai ser isso? Bem, eu acho que a primeira questão que todos podem ter certeza é que, se Deus e o povo do Amazonas me derem essa oportunidade, eu me dedicarei com o melhor de mim para dar o melhor para o Amazonas e para o Brasil. Com relação às questões objetivas do Amazonas, eu quero, em primeiro lugar, concluir a BR-319. Em segundo lugar, trazer um linhão de Porto Velho para Manaus, o que significaria interligar Santo Antônio em Giral com Manaus, para que nós parássemos de ter os apagões que nós temos em Manaus. Sim. É óbvio que os apagões que acontecem em Manaus não são apenas de responsabilidade da alta tensão. Há muita deficiência na Amazonas Energia. Eu sempre fui um crítico da Amazonas Energia, fui contra a privatização da Amazonas Energia, mas ela está privatizada. Tomara que o novo investidor possa fazer os investimentos que são necessários para que a gente possa ter uma rede de baixa tensão que seja mais eficiente, mais inteligente e mais adaptada à realidade da tecnologia moderna que existe. Quem que o senhor daria uma agarrada aqui, assim, na corrida eleitoral? Alguém que o senhor quer longe. Vou lhe dar os nomes. Roberto Neto, Wilson Lima, Coronel Menezes, Roberto Cidade, Plínio Valério, Marcelo Ramos. Qual deles? Mas não fuja, não. Não vou fugir, não. Veja, eu não me preocupo com eles, não. Sabe em quem eu daria uma unhada com uma assim? Na Marina Silva. Porque essa prejudica o meu Estado e o meu povo. Essa pensa que nós temos que ser um santuário para ela se promover nas monarquias da Europa. Então, ela que segure, porque eu vou mandar a garra para ela. Pode mandar de presente para ela. Eu vou mandar. Eu trouxe da China, é um tigre, para poder botar. Eu vou mandar de presente para ela. É uma delícia, viu? É uma delícia. E não é afiado, não. Dá para ela dormir com ela, para lembrar do Amazonas. Eu vou lhe entregar, mas o senhor não abre, senhor. Porque, eu já soube que o negócio aí é sério. É sério. Me dê aqui a garra, que eu vou mandar para a Marina. Certeza vai para ela. E eu queria que o senhor me dissesse quem que o senhor jogaria essa bomba para explodir de vez e sair de Manaus, porque está prejudicando a Amazonas. O pessoal que está tocando o porto do Rodway, porque tratam o povo do interior do Amazonas como se fosse lixo. Verdade, inclusive estão cobrando um Pix, o senhor sabe disso? E então, eu jogaria isso no colo de quem administra e ganha dinheiro. Eu sei quem é, eu vou mandar. Posso mandar? Pode mandar. Vou mandar, e se puxar aqui, explodiu. Mas, gente, isso aqui é brincadeira, tá? Depois não vão dizer que eu, senador, estamos explodindo em Manaus. Agora,
O senhor vai falar com uma palavra cada uma pessoa dessa aqui, a gente finaliza com o senhor. Davi Almeida. É um trabalhador, esforçado, trabalhador, tá tentando tirar Manaus de uma situação muito difícil, não é fácil. Amanhã não, depois de amanhã eu vou estar com ele lançando mais um programa de obras com emendas nossas nas 13 encostas mais críticas da cidade, inclusive Pingo d'Água, onde morreram 8 pessoas há alguns anos atrás e a gente não conseguia resolver. O senhor vai estar lá? Não, vamos estar lá. Equipe, todo mundo, gente, vamos lá para cobrir isso aí. Flávio Bolsonaro? É um político, esse é político. Esse dos Bolsonaros é o mais político de todos eles. Meu colega senador, tenho respeito por ele, penso diferente, mas tenho respeito e de boa, convivo de boa com o Flávio. Omar Aziz? Meu amigo, foi meu vice-governador 8 anos, meu colega no Senado. Eu e o Omar, eu já estou no Senado, vou fazer 16 anos, o Omar já está há 12 no Senado. Então, só no Senado a gente está se vendo todo dia há 12 anos, fora os 8 anos que ele foi meu vice no governo. Então, eu já estou preocupado com tanto tempo de relação. Amazonas. Amazonas, para mim, é a minha paixão, é a minha casa. O senhor não tem medo de avião, então o senhor pode ir para Brasília sempre, né? Então, Brasília, o que o senhor fala de Brasília? Brasília é a sede do poder e é onde estão as soluções para os problemas do Amazonas. Nós não vamos solucionar os nossos problemas aqui no nosso quintal. Claro. Nós vamos solucionar lá. E é pena que nós tenhamos perdido o protagonismo e a liderança que o governo do estado do Amazonas sempre teve em Brasília. Seu Carlos Braga. Meu mentor. Meu mentor, meu amigo e meu pai. Dona Sandra Braga. A Sandra é a mãe das minhas filhas, a mulher da minha vida. Eu conheci a Sandra, eu estava com 15 anos. E nós começamos a namorar em setembro de 1976. Meu Deus, quantos anos de casado o senhor tem, mais de 44. 44 anos de casado. E este setembro, eu e a Sandra fazemos 50 anos de namoro. É tão difícil, eu queria só abrir um parênteses, é tão difícil hoje você falar de casamento de 40 anos, de 30 anos, parece que tem, né? Hoje em dia as pessoas vivem 2, 3 anos, você tem 44 anos de casado. Eu tenho 44 anos de casado com a Sandra e parece que foi ontem. E a Sandra é minha amiga, minha conselheira, meu freio de mão. Muito bacana. E muitas vezes, sabe, o in, o out, a Sandra, ela funciona como um equilíbrio na minha vida. Então, eu acho que boa parte do que eu consegui ser na vida, eu fui por influência de 3 pessoas. Da minha mãe, que me alfabetizou. Eu não fui alfabetizado em escola, eu fui alfabetizado pela minha mãe. Por isso eu entrei na universidade tão cedo, eu entrei na faculdade, eu tinha 16 anos de idade. Meu pai e a Sandra. Medo. Medo? O senhor não tem medo? Eu tenho temor a Deus. Temor a Deus é diferente. Mas medo o senhor não tem? Nem de barata? Eu vivo em casa com as minhas 4 mulheres, que Sandra, Brenda, Bruna e Bianca, todas 4 têm medo de barata. Alguém tem que matar as baratas. Um sonho, senador. Pra gente, nós estamos finalizando, só falta 2. Sabe qual é o meu maior sonho? Sim. É ver o Brasil sem analfabetos. Eu, quando estive no governo, criei um programa chamado Reescrevendo o Futuro. Alfabetizei mais de 200 mil pessoas em idade avançada.
uma das maiores emoções da minha vida foi ver uma mulher em Boca do Acre, com quase 80 anos, aprendendo a ler e Nossa, que escrever. legal. Isso é lindo. E isso foi uma homenagem. Quem colocou isso dentro da minha alma foi a Dindinha, a minha avó de criação. A Dindinha, ela me levava todo dia de manhã para a escola quando eu era criança. Ela me levava para o primário, na época era o primário. Eu estudei numa escola chamada São Jerônimo, em Belém. E a Dindinha é que me levava. E ela ia no caminho, a Dindinha era analfabeta. Ela ia dizendo para mim no caminho: meu filho, estude, aprenda, porque você não tem ideia do que é ser analfabeto. Então eu não consigo entender por que o Brasil, sendo a 10ª economia do mundo, tem 7% de analfabetismo absoluto e 25% de analfabetismo funcional. A Argentina é mais pobre do que nós e não tem analfabetos. O Uruguai é mais pobre do que nós e não tem analfabetos. O Paraguai, que nós derrotamos numa guerra infame contra os paraguaios, não tem analfabetos. A própria Colômbia conseguiu transformar boa parte do problema de crimes e etc., porque enfrentou, através de políticas sociais, de educação e, óbvio, infraestrutura e muitas outras coisas, o narcotráfico. Eu acho que o Brasil só vai vencer grande parte das suas mazelas no dia em que nós entendermos de que a educação é a única forma da gente transformar a vida individual e coletiva das pessoas. Senador, eu vi um homem se emocionar, o Eduardo Braga, quando falou do seu pai, quando falou da sua esposa, da sua família, mas eu vi o senhor mais emocionado agora quando o senhor falou do povo, a falta de educação, o analfabetismo muito forte. Eu vi doer no senhor isso, e eu senti que realmente foi mais emocionante até do que falar até da sua família. Isso fala muito do legado que o senhor vai deixar para os seus filhos, que o senhor vai deixar para os seus netos. E eu queria que o senhor pontuasse isso, porque eu nunca vi nenhum político se emocionar quando fala da educação para o povo, como eu vi agora o senhor. Sileide, eu sou fruto de alguém que não é tão talentoso, mas que se dedicou muito. Eu estudei, eu me preparei, eu me dediquei, eu abdiquei de muitas coisas na minha vida para poder ter um legado. Obviamente que enquanto você está na batalha, etc., você tem aliados, adversários, etc., e nem sempre você é reconhecido pelo que você fez. Mas a história registra e você é julgado, via de regra, pela história. Veja o que aconteceu com Churchill. Churchill foi responsável pelo mundo não ter se transformado num quintal do nazismo, né? Mas ele foi derrotado numa eleição para primeiro-ministro logo depois da Segunda Guerra Mundial. Mas hoje é consagrado e está no panteão dos maiores estadistas do mundo, né? Eu dou o exemplo do Churchill porque eu poderia citar outros exemplos, mas eu dou o exemplo do Churchill porque eu acho que nada marcou mais o século XX do que a Segunda Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma guerra fratricida, etc., mas ela não gerou a bomba atômica, ela não gerou os impactos que a guerra da Segunda Guerra Mundial gerou. E o Churchill foi, na minha opinião, diante de tudo que eu já li, de tudo. E engraçado que eu
A mesma história do in, do out, Sim. eu li muito sobre a história do Churchill e li tudo que pude sobre a história do Hitler, porque eu queria entender como você pode produzir alguém com tamanha maldade, Sim. capacidade de querer o mal, Sim. né? E por isso eu li muito sobre ele. E li muito também sobre as estratégias, enfim. Então, eu sou fruto do conhecimento. O que E o está senhor vê diante a de você. necessidade de ver as pessoas terem Então, isso. eu sou fruto do Sim. conhecimento. Então, eu acho que se a Amazônia e o Amazonas quiser deixar a pobreza para trás, porque nós não temos miséria no Amazonas, nós temos pobreza. Sim. Se nós quisermos deixar a pobreza para trás, nós temos que investir em conhecimento e inovação tecnológica. Se nós fizermos isso, o futuro dos teus netos e dos meus netos estará garantido. Se Amém. nós não Vamos fizermos fazer isso. isso, lamentavelmente, o nosso futuro estará fadado ao insucesso. Poxa, terminou a entrevista, senador. Obrigado. O senhor vai voltar aqui outra vez para a gente conversar, porque senão Volto. eu tenho um monte de pergunta ainda, mas Volto. eu tirei Com o o maior ponto prazer. e o pessoal fica ali no vidro mandando parar. Gente, eu entrevistei aqui o senador Eduardo Braga. Ele vai se despedir de vocês. Tradicionalmente a gente faz isso, senador, quando termina uma entrevista. Mas o senhor me emocionou, porque é muito importante você ouvir uma pessoa de cara a cara, que pode falar, que fala com transparência, é bom isso. Então a gente vai falar sobre isso, mas eu queria que o senador Eduardo Braga falasse com o nosso internauta do CM7, que queria muito a sua entrevista. Bem, eu quero, em primeiro lugar, lhe agradecer, Sileide, pela forma carinhosa e pela forma tão tranquila e aberta que nós conversamos aqui. Isso foi muito mais uma conversa do que uma entrevista. E eu me senti muito à vontade para conversar. Segundo, quero pedir desculpas ao telespectador pela minha emoção, mas eu sou assim mesmo, quem me conhece sabe como eu sou. E eu sou muito transparente, a minha vida, eu sempre fui muito transparente, as pessoas sabem disso. No mais, eu quero dizer que eu sou um otimista. Se algum dia alguém for escrever uma frase na minha lápide, vai dizer: aqui vive um otimista. Desde quando eu nasci. Minha mãe era fator RH negativo, a minha irmã, imediatamente anterior a mim, morreu no parto, e eu estou aqui aos 65 anos, tentando fazer a diferença para ajudar as pessoas. Portanto, eu sou um otimista. E eu acabei de conseguir, com a ajuda de muitos, inclusive do presidente Lula, do ministro José Múcio, trazer para o Amazonas o Instituto Militar de Engenharia. Nós vamos inaugurar, muito provavelmente na vinda do presidente Lula, agora no mês de março, o primeiro laboratório de inteligência artificial da Amazônia brasileira. Isto não é pouco. Isto é muito diante do que nós poderemos transformar com o Instituto de Tecnologia que nós estamos tentando construir no Amazonas. E para coroar isso tudo, o IME vai assumir a gestão de uma escola municipal lá na minha querida Itacoatiara. Nossa. De ensino fundamental de 1ª a 9ª série. Essas crianças vão ter reforço com doutores em PhD pelo IME numa escola municipal lá em Itacoatiara. Os professores terão reciclagem e formação continuada por professores, doutores e mestres da escola do IME. E, a partir daí, nós queremos desenvolver um modelo de gestão e de pedagogia para fazer a diferença na qualidade de ensino no Amazonas. Ou seja, falar até papagaio fala. Fazer, poucos fazem. Eu vou usar isso no meu story essa semana. Papagaio muito fala, como é que é? Hein?
Não, o ditado que o senhor falou? O meu ditado é que falar até papagaio fala, agora fazer são poucos. Pronto, está copiado. Vou lacrar em cima da sua frase. Muito obrigada, senador. Nada, eu que agradeço. Aqui, muito obrigado a você. Para ouvir. E quando o presidente vier, nós vamos estar acompanhando a sua comitiva para poder ver tudo isso que está acontecendo. Maior prazer. Tá, tem muita coisa boa aí que o presidente... Obrigada. Tem, inclusive, o projeto Minha Casa Minha Vida, que o presidente vai entregar os 576 apartamentos que estão sendo mobiliados e tal. Vamos lá. Vai ser uma grande festa. E se você não tem ainda Minha Casa Minha Vida, se inscreva, viu, gente? Porque tem se inscreva. Obrigada, e senador. O processo de escolha, só para dizer que muita gente manda no WhatsApp, mensagem, no direct e tal. Mudou o modelo. Antigamente, quem escolhia isso era as autoridades dos poderes locais. Tal. Agora, há uma inscrição que é entregue à Caixa Econômica, ao Ministério Público Federal, portanto, há mais transparência e creio que haverá mais justiça na distribuição dessas casas, que eu ajudei a construir a lei do novo Minha Casa Minha Vida, versão 2.0, e, por causa disso, nós estamos aí com essas casas todas sendo construídas. Eu vou pedir para o Henrique depois subir essa matéria falando como se deve se inscrever. Obrigada, senador. Boa tarde. Obrigada a toda a assessoria. Simão, muito obrigada por ter vindo, querido. Bem-vindo sempre. Gente, obrigada a toda a assessoria do senador que esteve aqui. Amo vocês são ótimas, educadíssimas. Gente, despedindo agora, na próxima terça-feira teremos mais um convidado com transparência, cara a cara comigo, dizendo tudo. Muito obrigada pela sua audiência e todos os sites, portais que divulgaram essa live. Gratidão, sempre. Tchau.